Eu sou Nair, mas o povo lá do sítio me chama de Dona Nair do Brejo. Minha casa fica na beira de um riacho que desce das serras do Araripe, em Santana do Cariri, no interior do Ceará. O ano era 1981 e eu, como sempre, vivia de mãos calejadas pelo trabalho árduo. Plantava milho no pequeno pedaço de terra que chamei de meu e criava galinhas, com o objetivo simples de alimentar meus filhos e garantir que a vida seguisse em frente. A casa era de taipa, com um telhado de palma, rodeada por um mato cerrado e o som constante do riacho que passava pertinho. O barulho da água era a única música que eu escutava, a única companhia. Os filhos já estavam crescidos, longe da casa que eu construí com tanto suor, e as visitas eram raras. O brejo onde vivi por tanto tempo me ensinou a ser independente, a não depender de mais ninguém. Tinha apenas a minha rotina. Acordava antes do amanhecer para dar comida às galinhas e cuidar da horta. Ao entardecer, a solidão me abraçava com sua calma peculiar e eu já estava acostumada com ela. A vida seguia nesse ritmo, uma sucessão de dias tranquilos e previsíveis, até que, numa madrugada fria de 1981, algo mudou. Algo que eu até hoje não gosto de lembrar muito, mas sei que à medida que conto, o peso da lembrança parece diminuir. Quem sabe isso tem algum poder sobre o que aconteceu naquela noite. Até hoje não sei explicar direito, mas aquele silêncio, aquele frio, eram sinais de que o brejo não seria mais o mesmo. As noites no brejo costumavam ser quietas, quase opressivas em seu silêncio. Mas, com o passar das semanas, comecei a ouvir coisas que não se encaixavam. Às vezes, era um estalo distante, como se a madeira de uma velha árvore se partisse, mas sempre vinha da direção do riacho. Em outras noites, era um sussurro baixo, algo que parecia vir das águas, como se algo ou alguém estivesse a observar o movimento da correnteza. No início pensei que fosse apenas o vento brincando nas árvores, ou algum animal selvagem que vivesse escondido nas margens do riacho. No entanto, algo no ar me fazia sentir um arrepio que eu não conseguia afastar. Os galos, normalmente barulhentos ao amanhecer, começaram a ficar mais estranhos. Não cantavam com a usual energia, mas de forma quase ansiosa, como se algo estivesse perturbando o equilíbrio da madrugada. Uma noite, após um grito rouco, fiquei acordada, observando a janela que dava para o quintal. O vento estava calmo, o silêncio novamente dominava a casa. Mas então, ouvi passos pesados, arrastados, como se alguém estivesse caminhando lentamente perto da porta. Levantei-me com cautela, o coração batendo mais forte que o normal. Olhei pela fresta da janela e nada. O caminho estava vazio, como sempre. Tentei me convencer de que era apenas a minha mente jogando truques. O frio e o isolamento sempre mexiam com os sentidos. Mas naquele momento, uma inquietação cresceu em mim. E algo me dizia que não era apenas minha imaginação. Algo estava ali, observando, e eu não podia mais ignorar. Na madrugada seguinte, acordei com um som abafado, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pela terra. O barulho vinha da porta da frente, mas não havia vento para justificar o som. Meu coração disparou e eu me levantei rapidamente sem saber o que esperar. A casa estava em um silêncio mortal, como se o mundo tivesse parado. Ao abrir a porta com cuidado, vi algo que fez meu sangue gelar. Uma sombra imensa, sem forma definida, se movia rápida e silenciosa, como um vulto escuro deslizando pela escuridão da noite. Não consegui distinguir o que era,
mas a sensação de que algo não humano se aproximava tomou conta de mim. A sombra desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, como se esvaísse no ar, deixando apenas o vazio. Fechei a porta com as mãos tremendo, tentando racionalizar o que eu acabara de ver. Deve ter sido o vento, pensei, embora soubesse no fundo que aquilo não fazia sentido. Mas não podia deixar que o medo me tomasse, não ali, sozinha naquela casa afastada. Na manhã seguinte, quando fui verificar a porta, percebi que ela estava parcialmente quebrada, como se alguém tivesse tentado forçar a entrada. A madeira estava rachada e as dobradiças desencaixadas. Meu peito apertou. Aquilo não era obra de vento ou de uma simples fechadura com defeito. Algo ou alguém estivera ali, com intenções que eu não conseguia compreender. Passei o dia todo investigando a área ao redor da casa. Caminhei até o riacho, observei as árvores ao redor e verifiquei o terreno, mas não encontrei sinal algum de que algo tivesse passado por ali. No entanto, a sensação de ser observada não me deixou. Era como se o ar estivesse mais denso, carregado de uma presença invisível que me vigiava. E pela primeira vez, me senti completamente vulnerável. A sensação de que algo estava errado crescia a cada dia. A casa, que antes parecia um lugar seguro, agora se tornava uma prisão onde eu mal conseguia descansar. Os passos pesados que ouvira na noite passada, a sombra que desaparecera sem deixar vestígios, tudo isso começava a me consumir. Precisava de respostas, algo que me acalmasse ou, ao menos, explicasse o que estava acontecendo. A solidão do brejo não me parecia tão tranquila quanto antes. Decidi então ir até a casa de Dona Zefa, uma vizinha que morava mais distante. Ela era uma senhora de idade, mas muito sábia, e por ser mais velha, sabia dos segredos que a região guardava. Quando lhe falei sobre os barulhos e a sombra, ela não parecia surpresa. Pelo contrário, ela me olhou com uma expressão que eu não soube interpretar e, com uma voz baixa, contou-me o que os mais antigos falavam. Havia rumores sobre uma criatura que aparecia nas noites mais escuras. Um ser que vagava pelas matas e riachos, caçando aqueles que ousavam desafiar o silêncio àquelas terras. Uns diziam que era uma besta, outros que era um espírito vingativo, uma maldição que assombrava o brejo há muito tempo. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma enxurrada. O medo que eu tentava esconder se fez mais real do que nunca. A ideia de que algo sobrenatural estava à espreita me aterrorizou, mas tentei afastar a ideia de que aquilo poderia ser verdade. No entanto, ao voltar para casa, minha garganta se apertou quando vi meus galos, todos mortos, estirados no chão, como se tivessem morrido de susto. O riacho, antes tranquilo, agora fazia um som estranho, um lamento quase humano que me fez ter a certeza de que estava sendo perseguida por algo que escapava à compreensão humana. As palavras de Dona Zefa ecoavam em minha mente sem cessar. Uma maldição, uma criatura. Tudo aquilo parecia um pesadelo, algo impossível, mas a cada novo barulho e sensação estranha, a ideia de que talvez fosse verdade crescia. Eu sabia que precisava me preparar. Não podia mais ignorar os sinais. Com mãos trêmulas, passei o dia reforçando as portas e janelas da casa, tentando achar alguma segurança em um lugar onde a ameaça estava apenas no ar. Coloquei uma tranca extra na porta, amarrei as janelas com cordas e até espalhei alguns galhos nas trilhas ao redor da casa, como se isso pudesse deter alguma coisa.
Mas, naquela noite, nada parecia suficiente. O vento estava calmo, o brejo parecia mais quieto do que nunca e eu mal conseguia dormir. Os sons se intensificaram, mais próximos agora, mais nítidos. Primeiramente, foi o arrastar lento, como se algo grande caminhasse perto da casa. Então, o som de algo tocando a madeira com uma suavidade que me fez estremecer. Levantei-me e fui até a janela. Quando olhei para fora, meu coração quase parou. Havia uma figura, algo que não podia ser definido, mas que me encarava com olhos brilhantes, como duas lanternas cortando a escuridão. A criatura se aproximou da janela, tocando-a com suas garras, um toque que parecia reverberar pela casa inteira. Senti um calafrio tomar conta de meu corpo. O medo me paralisou, mas não havia como voltar atrás. A tensão no ar era palpável, como se a própria noite tivesse se tornado um ser vivo, esperando por algo. E o que quer que estivesse ali fora, não queria que eu dormisse. Não queria que eu tivesse paz. Eu estava sendo caçada e não sabia como escapar do que não entendia. Eu sabia que não podia mais fugir do que estava acontecendo. Cada noite que passava, o medo crescia e eu não poderia viver o resto dos meus dias, prisioneira daquela sensação de ser observada, de ser caçada. Decidi buscar respostas, algo concreto, que explicasse o que eu estava enfrentando. Lembrei-me de um eremita que morava na Serra do Araripe, um homem que, dizem as lendas, tinha conhecimento de entidades sobrenaturais e segredos antigos. Se alguém poderia me ajudar, seria ele. A viagem até sua casa, um pequeno abrigo de pedra nas alturas da serra, foi árdua. Quando o encontrei, ele me olhou com olhos profundos, como se já soubesse por que eu estava ali. Ele ouviu minha história em silêncio e, quando terminei, falou com uma voz grave e calma. O riacho, ele me disse, era um lugar antigo, cheio de mistérios e lendas de desaparecimentos. A criatura que eu via era conhecida, uma entidade que se alimentava dos medos daqueles que tentavam fugir dela. Seu poder era manipular os temores mais profundos e se alimentar da energia daqueles que resistiam ao enfrentamento. O eremita me deu um talismã, um amuleto de pedra com símbolos antigos gravados, dizendo que ele poderia repelir a criatura, mas advertiu que o poder não era fácil de usar. Seria necessário coragem, uma força interior que eu não sabia se possuía. Retornei à minha casa, a tensão apertando meu peito. Naquela noite a criatura apareceu novamente. Seus olhos brilhantes cortavam a escuridão e sua presença parecia invadir cada canto da casa. Com mãos trêmulas, segurei o talismã e com o coração acelerado o ergui diante da criatura. No momento em que a pedra tocou o ar, um grito estridente cortou o silêncio da noite. A criatura recuou, mas não sem antes deixar uma marca profunda em minha alma. Eu a afugentei, mas não sem um preço. O brejo parecia mais quieto agora. Os sons da noite, antes perturbadores, agora eram apenas ecos distantes de algo que já não estava mais presente. A criatura se foi, mas de alguma forma, a calma que eu buscava nunca mais voltou. A batalha que travamos, aquela luta silenciosa entre o medo e a coragem, deixou marcas em mim que não podiam ser apagadas. Não eram apenas cicatrizes físicas, mas algo mais profundo, algo que mexeu com a minha alma. Entendi então o poder do medo. Ele pode nos consumir, nos dominar, fazer com que busquemos qualquer saída para fugir dele. Mas eu também aprendi que a única maneira de lidar com ele é enfrentando-o de frente.
A criatura, com seus olhos brilhantes e sua presença sufocante, não era apenas uma ameaça externa. Ela era a personificação de tudo o que temos medo de enfrentar dentro de nós mesmos. E ao confrontá-la, algo em mim mudou. Não sou mais a mesma. Quando a tranquilidade voltou ao brejo, eu não consegui voltar a ser quem eu era. A solidão, que antes era uma amiga silenciosa, agora parecia um peso constante, como uma sombra que me seguia onde quer que eu fosse. Eu sabia que a criatura poderia voltar, que o mal nunca desaparece completamente, e talvez eu ainda não tenha visto o pior. Fico aqui, olhando o riacho que antes me trazia paz, e me pergunto: quem garante que tudo o que aconteceu não foi um aviso de algo ainda pior que está por vir? Sou José Benedito, mas desde pequeno me chamam de Zé Pequeno. Cresci no interior do Ceará, mais precisamente em Barbalha, no sopé da Serra do Araripe. A casa em que vivi por muitos anos não era uma casa de verdade, mas um barraco improvisado, construído de madeira e lona, quase escondido no mato. Meu pai, homem forte e simples, trabalhava como serrador. Ele e os outros homens da região cortavam a madeira da serra para vender. Era um trabalho árduo e sujo, mas a única opção que tínhamos para sobreviver. A serraria ficava distante de tudo. Quando eu era menino, não havia muita gente por perto, exceto os poucos que se arriscavam nas encostas da serra. O mato denso ao redor da nossa casa parecia nos engolir, e com o passar dos anos, a natureza selvagem parecia se tornar parte de mim. A vida era dura, marcada pelo som das serras cortando a madeira e o cheiro forte de pinho no ar. Mas ao mesmo tempo, havia algo de pacífico naquela solidão, algo que eu só conseguiria entender mais tarde. Quando eu era criança, o apelido de Zé Pequeno se justificava. Eu era o menor da turma, o mais fraco, sempre ficando para trás nas brincadeiras. Lembro de como isso me incomodava, mas também me moldava. O tempo na serra parecia andar diferente, com o calor escaldante de dia e o silêncio absoluto à noite, quebrado apenas pelos grilos e pelas árvores que se mexiam. Foi lá, naquela solidão, que tudo mudou. 1987. Algo aconteceu, algo que jamais conseguirei explicar direito, mas que desde então me fez perder a vontade de seguir a vida de serrador. Algo na serra, naquela noite, fez com que a paisagem, até então familiar, tranquila, se transformasse em um lugar onde o medo se escondia nas sombras. Mas antes que eu possa contar o que aconteceu, é preciso entender o lugar onde vivi, o que a serra representava para mim, e como as coisas simples da vida acabaram se tornando pesadelos. A Serra do Araripe sempre teve algo peculiar. Não era apenas a beleza da paisagem, com suas árvores altas e a névoa que se erguia ao amanhecer, mas algo mais, algo que não se podia tocar nem ver, mas que estava no ar. Desde pequeno eu sentia isso. Era como se a serra fosse viva, respirando, guardando segredos antigos. Quando olhava para as encostas verdes, não conseguia deixar de pensar no que havia ali, escondido, aguardando o momento certo para aparecer. Os mais velhos, aqueles que viviam ali há muitos anos, contavam histórias. Falavam sobre aparições no meio da mata, de vultos que se moviam entre as árvores e sumiam quando se tentava se aproximar. Diziam que a serra guardava espíritos antigos, daqueles que haviam sido engolidos pela terra e que nunca haviam encontrado paz. Os mais supersticiosos evitavam certas trilhas,
principalmente aquelas mais densas e sombrias, onde o sol quase não conseguia penetrar. Falavam também sobre sons estranhos à noite, como sussurros e risadas abafadas, que ninguém jamais conseguia identificar de onde vinham. Meu pai sempre me alertava para não me afastar muito da serraria. Ele dizia que a serra não era lugar para menino curioso, que havia coisas ali que não eram para serem vistas. Mesmo assim, minha imaginação voava longe. Eu ficava olhando as sombras da tarde, tentando entender se aquelas figuras, que às vezes pareciam se mover no meio da mata, eram apenas fruto da minha mente ou algo mais. Foi naquela época, com o mistério no ar e as lendas rondando, que eu soube, sem que ninguém me dissesse, que algo estava prestes a acontecer. Algo que iria mudar tudo, algo que eu jamais imaginaria encontrar naquela terra que eu pensava tão familiar. Era uma noite quente de 1987. Eu e meu pai estávamos terminando o trabalho, preparando a serraria para o descanso, quando de repente ouvimos um barulho vindo da mata. Era um som diferente, estranho, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. No começo, pensei ser algum bicho, mas o som era irregular, muito mais arrastado, quase como se algo estivesse tentando se esconder, se mover sem fazer barulho. Olhei para meu pai, mas ele já estava atento, os olhos fixos na escuridão da noite. Não disse nada, mas pude ver a preocupação em seu rosto. Sem dizer palavra, resolvi ir até lá, mesmo sabendo que meu pai jamais me deixaria. Eu não podia esperar. Algo em mim, uma curiosidade maior que o medo, me levou para a borda da mata. As árvores estavam espessas, a noite mais escura, mas eu seguia em frente, cada passo mais inquieto que o anterior. Quanto mais eu me aproximava, mais o som parecia desaparecer, como se tivesse sido engolido pela serra. Foi então que vi, entre as sombras das árvores, uma figura se movia. Não era um homem, nem um animal. Era algo que não podia ser explicado, uma forma escura que se contorcia e flutuava ao mesmo tempo. Seus contornos eram indefinidos, como se a própria escuridão estivesse tomando forma. Tentei me aproximar, mas algo me impediu. A sensação de que aquilo não era para ser visto me paralisou. Antes que eu pudesse dar mais um passo, a sombra se dissolveu no ar, desaparecendo sem deixar vestígios. Fiquei ali, imóvel, sentindo um vazio profundo e uma presença que me observava, embora eu não pudesse ver. Algo inexplicável estava ali, algo que eu jamais teria coragem de enfrentar sozinho. O medo tomou conta de mim e, sem entender direito o que acabara de ver, voltei para o barraco, com a certeza de que a serra guardava muito mais do que eu imaginava. Nos dias que se seguiram, a serra parecia ainda mais densa. O barulho das serras cortando a madeira já não me parecia tão natural, e o cheiro da árvore cortada estava impregnado nas minhas narinas de forma estranha. Eu não conseguia deixar de pensar naquela sombra, naquilo que vi, e uma sensação de inquietação me acompanhava a cada passo. Meu pai, que nunca demonstrava medo, também parecia diferente. Sua expressão estava mais fechada, os olhos mais vigilantes, como se ele também sentisse que algo estava fora de lugar. Foi numa manhã, quando o sol ainda estava baixo, que o que eu temia aconteceu. Eu estava fora do barraco, organizando algumas ferramentas, quando ouvi algo que me fez gelar por dentro. O silêncio. Não o silêncio comum da serra, mas um silêncio pesado, sem vida. Olhei para o lado procurando por meu pai e o vi longe, perto da serraria.
Mas ao olhar de novo, ele não estava mais lá. A serraria estava vazia, as ferramentas espalhadas pelo chão, mas não havia sinal de meu pai. Fui até lá correndo, chamando por ele, mas não encontrei nada. Eu procurei por horas, chamando seu nome, vasculhando cada pedaço daquela mata, mas nada. Não havia vestígios de onde ele tinha ido, nenhum rastro, nenhum som. Tudo estava em um silêncio absoluto, como se a serra tivesse engolido meu pai. Aquele sumiço foi um golpe tão profundo que não consegui mais suportar a ideia de continuar ali. Voltei para a cidade, mas a sensação de perda e a dúvida sobre o que aconteceu com meu pai me consumiam. Eu não sabia se a sombra que tinha visto tinha algo a ver com o desaparecimento dele. Mas a lenda da serra, que sempre me parecia um simples conto antigo, agora parecia muito real. E a serra, como um ser vivo, estava cobrando seu preço. Os anos passaram, mas a dor da perda e o peso daquilo que vivi nunca me abandonaram. Em 1993, a vida parecia ter me levado para longe da serra, mas dentro de mim algo me impulsionava a voltar. A cada noite, o sonho do meu pai desaparecendo, a sombra que vi, me atormentavam. Eu precisava entender. Precisava saber o que tinha acontecido de verdade. Não podia viver mais com a incerteza, com a sensação de que algo estava incompleto. Voltei para a Barbalha, mais velho, mais marcado pelo tempo. A serraria estava decadente. As árvores ao redor pareciam mais densas, como se o tempo ali tivesse parado. Não havia mais o barulho constante das serras, nem os homens que trabalhavam com meu pai. O barraco, onde tudo começou, estava destruído, quase irreconhecível. Mas de alguma forma, a serra ainda parecia me chamar. Caminhei por aquelas trilhas, agora tomadas por mato alto, com a sensação de que estava me afastando de tudo que eu conhecia. A sombra ainda estava comigo. E as histórias que os velhos contavam me assombravam mais do que nunca. A lenda da serra, os espíritos antigos e as aparições, tudo parecia fazer mais sentido agora. Eu sabia que não seria fácil, mas estava determinado a descobrir a verdade. A sensação de que havia algo me observando me fez acelerar os passos, mas eu não podia parar. A serra guardava algo, e eu precisava encontrar as respostas. Eu havia caminhado por horas, atravessando a parte mais densa da serra, onde o silêncio é profundo, quase opressor. A escuridão das árvores parecia me engolir a cada passo. Mas, mesmo assim, algo me impelia a continuar. A presença, aquela sensação de ser observado, me seguia de perto, e eu sabia que não estava mais sozinho. O medo, que antes parecia distante, agora me consumia por dentro, mas eu precisava chegar até o fim. Foi então que ela apareceu, não mais uma sombra vaga, mas uma entidade clara, uma figura que flutuava diante de mim. Não era humana, nem animal. Seu corpo parecia formado de névoa e sombras, seus contornos distorcidos pela própria escuridão da serra. Ela não se movia, mas parecia estar em constante transformação, como se não tivesse forma definida. Seus olhos, se assim se podia chamar, eram dois pontos de luz que refletiam uma sabedoria antiga, uma presença que atravessava o tempo. A voz, quando chegou, não foi ouvida de maneira comum. Era como se ela fosse sentida no fundo da mente, um sussurro que vinha de dentro, mas ao mesmo tempo de fora, do próprio ar. Você busca respostas, disse a entidade, e a sensação de estar diante de algo ancestral, algo além do humano, me paralisa. Ela revelou então o que eu já temia. O desaparecimento de meu pai não havia sido um acidente, nem mesmo um evento simples. Era parte de um ciclo antigo,
de sacrifícios feitos para apaziguar a serra, para manter o equilíbrio entre os homens e os espíritos que habitavam aquelas terras, e ao voltar eu me tornara parte desse ciclo. Eu agora também estava preso ali, como uma oferenda ao que a serra exigia. A entidade se retirou, dissolvendo-se na brisa. O silêncio voltou, mas nada seria como antes. Eu sabia que minha vida jamais retornaria ao normal, que a serra agora me tinha de alguma forma e que meu destino estava irremediavelmente ligado a ela. Após a revelação, algo dentro de mim se transformou. A serra, com seus mistérios e suas sombras, não poderia mais ter o poder sobre minha vida. A cada passo que dava, sentia o peso do ciclo que me prendia, mas não podia permitir que isso definisse meu destino. Eu precisava romper com o passado, acabar com a influência que a serra e a entidade tinham sobre mim. Com a coragem renovada, fui até o centro da mata onde a entidade apareceu. Eu a enfrentei de frente, sem medo, apesar da sensação de vazio que me acompanhava. Chega, eu disse, minha voz firme. Quero que o ciclo termine agora. Não quero mais ser parte disso. A brisa fria da serra parecia me envolver, mas eu não recuava. Sentia que finalmente tinha o controle, que minha vontade era mais forte que o que me aterrorizava. A entidade apareceu novamente, seus olhos brilhando com um brilho que parecia satisfazer sua curiosidade. Talvez fosse a primeira vez que alguém ousasse desafiar o ciclo com tamanha coragem. Por um momento, o ar ficou pesado, como se o tempo tivesse parado. Então, a entidade se comunicou mais uma vez. Dessa vez, com uma resposta diferente. Você encontrou o fim, mas com um preço, disse ela. Pode voltar, mas nunca mais coloque seus pés na serra. E assim, com um movimento quase imperceptível, a presença se afastou, deixando-me em paz. Eu retornei à cidade e, com o tempo, a dor da perda do meu pai se acalmou. Mas a memória da serra e da entidade nunca me deixou. Mesmo em paz, sempre olhava para as montanhas distantes, sabendo que ali, nas profundezas da Serra do Araripe, algo ainda guardava seus segredos. Meu nome é Antônio Soares, mais conhecido como Seu Antônio da Carroça. Nasci e cresci no Crato, interior do Ceará, e vivi quase toda a minha vida entre a cidade e a Serra do Araripe. Nos anos 1980, eu ganhava a vida carregando carga e passageiros com minha carroça, subindo e descendo aquelas estradas de terra batida, cercadas pela mata fechada. Era um trabalho simples, mas me dava sustento e uma paz que eu só encontrava ali, no silêncio da serra. Naquele ano de 1984, as noites de lua cheia eram sempre as mais bonitas. A luz prateada iluminava as folhas úmidas da mata e a estrada parecia menos sombria. Naquela noite eu voltava para casa vazio, depois de deixar uma encomenda numa das vilas do alto da serra. Era tarde, e o silêncio só era cortado pelo som ritmado das rodas da carroça e pelo passo calmo dos meus dois burros, Joaquim e Ventura. Foi quando ouvi pela primeira vez aquele som. Veio de dentro da mata, profundo e abafado, algo entre um grito humano e o rugido de um animal. Não parecia natural. Joaquim parou no mesmo instante, as orelhas em pé, enquanto Ventura começou a pisotear o chão com inquietação. O coração disparou, mas segurei firme as rédeas e tentei manter a calma. Não havia vento, e as árvores pareciam imóveis, mas o som parecia vivo, quase se mexendo entre as sombras. Decidi ignorar, apressando os burros.
A estrada parecia mais longa do que o normal naquela noite. E o silêncio que antes era tranquilizador agora pesava como chumbo. Ao chegar em casa, olhei para trás uma última vez. A serra estava escura, mas eu senti que algo ou alguém ainda estava lá. Na manhã seguinte, logo após alimentar os burros e preparar a carroça, recebi uma encomenda inusitada: levar o padre João até a capela no alto da serra. O trajeto era familiar e a presença de alguém tão respeitado me deixou à vontade. O padre era homem calado, mas durante a subida começou a falar, quase como se a própria serra o incentivasse a contar suas histórias. Ele mencionou lendas antigas, narrativas que corriam entre os mais velhos da região. Contou sobre a assombração do Araripe, uma criatura que, segundo ele, perseguia aqueles que se aventuravam pela estrada após o anoitecer. A voz grave do padre parecia carregar um peso maior do que as simples palavras. Ele descreveu a criatura como algo que não pertencia a este mundo, um ser preso entre a vida e a morte, alimentado pela solidão de quem ousava cruzar seu caminho. Seu Antônio, disse ele, olhando fixamente para o horizonte, nunca viaje sozinho à noite, especialmente na lua cheia. O silêncio pode esconder coisas que os olhos humanos não são capazes de compreender. Não respondi de imediato, mas as palavras dele começaram a mexer comigo. Eu era homem cético, acostumado à dureza da vida prática, mas o som que ouvi na noite anterior voltou à minha memória como uma sombra. Ao final do trajeto, deixei o padre na capela e desci a serra em silêncio. O que antes era um caminho rotineiro agora parecia carregado de algo mais. A mata ao redor parecia observar, e o desconforto que senti não foi embora, nem mesmo quando avistei minha casa. Uma semana se passou desde a conversa com o padre e a vida seguiu seu curso. Aceitei mais uma viagem até a serra, mas desta vez o cliente era um homem que apareceu no mercado da cidade ao cair da tarde. Ele era magro, com o rosto encoberto por um chapéu gasto e um casaco que parecia pesado demais para o clima quente do Crato. Preciso chegar até a segunda curva da estrada, perto da mata fechada, disse ele, com uma voz baixa e áspera. Não questionei, pois o serviço era o mesmo de sempre, mas algo no tom dele me deixou alerta. Subimos a estrada em silêncio. O homem mal se mexia no banco da carroça, mas eu sentia o peso de sua presença. Foi quando ele quebrou o silêncio com uma pergunta que me gelou a espinha. Já viu o que espreita entre as árvores, seu Antônio? Parei por um instante, fingindo não entender. Ele olhava fixamente para a mata, como se enxergasse algo que eu não podia ver. Eles observam, sempre observam, murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Ao chegarmos ao destino, ele desceu sem dizer mais nada. Antes que eu pudesse cobrar a viagem, o homem desapareceu na mata, sem deixar rastros. Chamei por ele, mas só o silêncio respondeu. O desconforto voltou a me acompanhar, como uma sombra. Mais uma vez, desci a serra com a sensação de que algo não estava certo. A chuva começou no início da noite, fina e constante, encharcando a terra e transformando a estrada da serra em um caminho traiçoeiro. Ainda assim, aceitei uma entrega de última hora para um morador que vivia isolado nas alturas da mata. A encomenda era importante, disseram, e eu, apesar do pressentimento ruim, preparei a carroça e parti. Os burros, Joaquim e Ventura, pareciam relutantes desde o início. Subiam com passos hesitantes, as orelhas se movendo de forma inquieta.
A lamparina pendurada na carroça balançava com o movimento, lançando sombras tremulantes nas árvores ao redor. Já estava próximo do ponto mais fechado da estrada quando os burros pararam abruptamente. Joaquim empacou, bufando, e Ventura começou a puxar para trás, como se quisesse fugir. Desci da carroça com a lamparina em mãos, tentando acalmá-los. Foi então que ouvi. Primeiro, o som. Um estalo de galho seguido por uma respiração pesada, quase animalesca. Virei a lamparina em direção à mata, e o que vi me deixou sem ar. Uma criatura alta, com olhos que brilhavam no escuro como brasa. Seus dentes, longos e afiados, reluziam à luz fraca, e sua pele parecia um misto de carne e sombra. Por um instante não consegui me mover. A criatura permaneceu imóvel, mas seus olhos estavam fixos em mim, como se estudasse cada um dos meus movimentos. Num reflexo, larguei a lamparina no chão e corri de volta para a carroça. Puxei as rédeas com força, gritando com os burros, que, apesar do pânico, obedeceram. Descemos a serra a toda velocidade, enquanto o som da chuva e dos cascos contra o chão abafava qualquer outro ruído. Não olhei para trás. Não precisei. A sensação de estar sendo observado me acompanhou até o último quilômetro. Depois daquela noite, o sono tornou-se raro e inquieto. Cada estalo no silêncio parecia trazer de volta os olhos da criatura. Foi então que decidi procurar Mariano, um dos moradores mais antigos da região, conhecido por suas histórias sobre a serra. Mariano vivia numa casa simples, feita de madeira e barro, no pé da serra. Ao ouvir minha descrição do que havia visto, ele não se surpreendeu. Ficou em silêncio por um instante, acendendo calmamente seu cachimbo, antes de começar a falar. Aquilo que você viu não é bicho comum, Antônio. É uma alma perdida, presa entre este mundo e o outro. Dizem que nos anos 50, um homem roubou uma cruz de prata da Capela da Serra. Era uma peça sagrada, protegida por uma bênção antiga. Depois do roubo, o homem desapareceu, mas histórias começaram a circular. Ele contou que moradores ouviam gritos na mata e viam uma figura estranha rondando à noite. Segundo Mariano, o homem havia sido amaldiçoado. Transformado em uma criatura, ele estava condenado a vagar pela mata, preso entre a carne e o espírito, até que a cruz fosse recuperada e a maldição desfeita. Antônio, disse Mariano, encarando-me com olhos cansados, não é coisa que se enfrente com coragem, é coisa que exige respeito e distância. Saí da casa dele com mais perguntas do que respostas. A história parecia absurda, mas algo na forma como ele falou, na certeza de suas palavras, fazia com que tudo parecesse aterradoramente real. A decisão de voltar à serra foi tomada com o peso de quem sabe estar indo contra o próprio instinto. Mas algo em mim, talvez a necessidade de entender o que vi, ou de provar que podia enfrentar aquele medo, não me deixava descansar. Antes de partir, procurei Mariano novamente. Ele me entregou um pequeno amuleto, feito de madeira e corda, dizendo que havia sido abençoado por antigos moradores da região. Não vai te proteger de tudo, Antônio, mas talvez ajude a afastar o pior. Com o amuleto preso ao pescoço e os burros preparados, iniciei a subida. O silêncio daquela noite parecia mais denso e o céu estava sem lua, o que tornava tudo ainda mais escuro. A lamparina lançava uma luz fraca e cada sombra parecia se mover como se a mata tivesse vida própria.
Cheguei ao ponto onde tudo aconteceu, o coração disparado. Os burros pararam novamente, mas desta vez não houve resistência. Era como se estivessem esperando algo. Foi quando o vi. A criatura estava lá, no mesmo lugar. Os olhos brilhavam na escuridão, mas algo estava diferente. Ela não avançou, nem emitiu som algum. Ficou parada, me observando. Seus movimentos eram lentos, quase hesitantes, como se tentasse me reconhecer. Um frio percorreu minha espinha, mas não corri. Por algum motivo, permaneci ali, encarando-a. A tensão era palpável, como se o tempo tivesse parado. Algo estava prestes a acontecer, e eu sabia que aquilo era só o começo. O ar ao meu redor estava pesado, tenso, como se a serra inteira estivesse esperando por algo. A criatura permanecia imóvel, seus olhos brilhando na escuridão. Mas agora havia algo diferente em sua postura. Não era mais a besta faminta que eu tinha visto antes, mas uma alma atormentada, perdida e presa àquele lugar. Lembrei-me das palavras de Mariano. É uma alma, Antônio. Uma alma que nunca encontrou descanso. O amuleto que ele me dera parecia pulsar levemente, como se estivesse em sintonia com a energia daquela noite. Com a voz firme, comecei a rezar. As palavras saíam de minha boca sem pensar, uma oração simples, pedindo perdão e alívio para aquela alma perdida. A criatura, que antes observava em silêncio, agora deu um passo para a frente. Seus olhos estavam fixos em mim, mas não havia mais raiva, apenas um vazio profundo. De repente ela soltou um grito horrível, um som que ecoou por toda a serra, tão potente e cheio de sofrimento que as árvores pareciam tremer. O grito reverberou por minutos, mas aos poucos foi diminuindo, até que o silêncio voltou a tomar conta do lugar. A criatura desapareceu na mata como se nunca tivesse existido. No dia seguinte, acordei cedo e fui até a casa de Mariano. Quando cheguei, ele me olhou com um sorriso que não via há muito tempo. Os gritos, não os ouvi esta noite, Antônio. Faz décadas que não se ouvia um silêncio tão profundo na serra. Eu sabia o que aquilo significava. A criatura, a alma atormentada, estava finalmente livre. Decidi então que nunca mais subiria a serra à noite. Mesmo com a sensação de que cumprira um papel importante, a serra ainda guardava segredos demais para que eu me arriscasse outra vez. Mas algo dentro de mim também se sentia em paz. Eu não havia apenas enfrentado um monstro. Eu tinha ajudado a libertar uma alma perdida, algo que, de algum modo, me fez sentir que, por mais que o medo tivesse me consumido, eu havia cumprido meu destino. Nunca mais voltei àquela estrada escura, mas sempre lembrando daquilo que vivi, sabendo que, às vezes, é preciso encarar nossos maiores medos para finalmente libertar os que não podem mais caminhar.